Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui a nossa live de domingo, né? Conversar sobre coisas que nos ajudam, que nos fazem refletir sobre as nossas vidas, sobre como ter uma vida mais leve, com mais sentido. E hoje eu decidi dar uma pegada diferente, porque, claro, é muito comum a gente querer passar aqui imagens extremamente positivas sobre o que fazer, o que conseguir para se ter um grande sucesso, uma grande felicidade na vida. Sendo que, a maior parte do tempo, isso não seria muito verdade, né? E eu fiquei pensando, confesso que antes de eu ligar a câmera aqui, eu fiquei refletindo, como é que eu posso falar sobre isso, né? Sobre esse assunto, falando aqui na internet, remando às vezes contra a maré, né? Então seria dizer o seguinte, como que a busca da felicidade, ela pode trazer muito desespero, na verdade, né? A gente tem uma avalanche de informações na nossa vida aqui na internet que vão tentar nos dizer que é fácil conseguir uma felicidade, que é fácil conseguir um sucesso. Em muitos momentos, essa felicidade vai estar muito ligada à conquista financeira, a uma tal atualmente desejada liberdade financeira, que supostamente você poderia fazer tudo o que você quisesse. E eu lembro eu dando aula, né, nesses últimos dias. Quem ainda não sabe, eu dou aula de psicologia, né, na universidade. E um dos questionamentos que eu sempre trago é o quanto que é importante a gente entender os ciclos das coisas, inclusive a finitude das coisas, né? E o quanto isso é importante para a nossa vida ter sentido. Porque uma busca de uma felicidade incessante, né, por trás de uma promessa, nada mais do que isso, ela traz uma ideia de quase de uma imortalidade, que seria possível uma alegria eterna. E eu sempre tenho em mente, e aí é um dos ensinamentos que eu fui trazendo quando eu seguia mais o budismo, quando eu meditava mais, e gostaria, né, de estar podendo exercitar mais isso na minha vida. Tem um ensinamento de Buda que é o seguinte: existem 3 verdades na nossa vida. Uma, queremos envelhecer. Então, a partir do momento que a gente nasce, invariavelmente, a gente está ficando mais velho. Segunda, a gente vai adoecer. E a terceira, que um dia essa vida ela chega ao seu fim, né? E isso me leva para outra reflexão. Kierkegaard, quando ele diz que para a vida fazer sentido, a gente precisa adiantar o fim dela. A gente precisa compreender que tudo, né, em algum momento, vai se aproximar de uma finitude. E quando a gente segue muito as promessas atuais sobre ser feliz, ter felicidade, ficar correndo atrás dela, em muitos momentos vem a negação de que em algum momento isso pode ter um fim. Isso pode ter um fim porque deu errado mesmo. Aquele caminho que você tentou seguir, ele não deu certo. Pode chegar ao fim por um colapso. Assim, em algum momento as coisas não seguiram como estava sendo planejado. Ou pode ser que você mesmo, em algum momento, não goste mais daquilo. Você mesmo deseje pôr um fim naquilo. E de alguma forma, nem tudo na vida, ou nada na vida, permanece como é hoje. Permanece como se desejaria que se fosse, ou como se imaginaria que se fosse hoje, né? E quando a gente, de alguma forma, a gente se apega a isso e quer provar para nós mesmos que aquilo, né, que você viveu, um relacionamento, um bem que você tem, um sonho que você tinha, que alcançar aquilo te traria felicidade, quando você se apega nisso e traz isso como uma verdade para você, na verdade você está trazendo mais sofrimento para sua vida. Porque você está colocando a sua alegria, a sua felicidade em cima de uma coisa que todos sabem, né, na vida, como eu estou dizendo aqui, as coisas são cíclicas, tudo é perecível, tudo passa, e é importante que passe. Imagine que você tem uma experiência na vida, né? Vamos lá, você arrumou o seu primeiro emprego. Eu, particularmente, eu fui assistente administrativo, foi meu primeiro emprego. Consegui conquistar muitas coisas sendo assistente administrativo. Mas imagina se eu me apegasse a isso. Eu estaria sendo assistente administrativo até hoje. Se eu achasse que estivesse ali sendo concursado, ali, tivesse minha felicidade, eu estaria ali. Foi preciso que em algum momento aquilo não tivesse mais sentido, que eu precisasse sair dali para que eu pudesse dar um passo a mais. Foi preciso que no meu primeiro período de faculdade
eu tivesse uma frustração amorosa, foi preciso eu ter algumas frustrações amorosas, algumas pessoas que eu achasse que seriam os amores da minha vida, foi preciso que elas dessem errado, para que hoje eu possa estar casado com a pessoa que eu estou hoje, né? E disso surge um filho que invariavelmente teve, né, alguns desejos sobre ele, sobre como ele seria, que foram frustrados, foram jogados fora, né? E que me trouxeram muito aprendizado. Confesso hoje que por causa dessas frustrações sou um pai milhões de vezes melhor do que eu fui algum dia, que eu imaginava ser. Confesso que hoje eu consigo ter um relacionamento muito mais qualidade, muito mais maduro e com certeza muito melhor do que eu já consegui ter um dia. Hoje eu consigo ser um profissional muito melhor, consigo imaginar novos projetos, tudo, porque um dia as coisas deram errado. E de alguma forma, o fato de ter dado errado, daquilo ter deixado de existir, de estar presente na minha vida, é que me possibilitou crescer. Então, assim, a gente ficar perseguindo, né, e se apegando a um determinado método, né, de verdades, de como a vida seria melhor, na verdade, como eu disse, só nos trará desespero. Desculpa a gaguejada aí. Por quê? De alguma forma você está acreditando, e aí vamos usar os exemplos das redes sociais. Existem diversas promessas, né? Como eu disse, sobre investimento e como você ficar rico com isso. Como faz um curso e aprenda algo e você vai ficar rico com isso. Então, claro que eu acho que todo mundo merece, né? Todo mundo que se esforça merece. Mas se fosse muito simples, muito fácil, estaria na mão de todo mundo, né? E se fosse algo tão simples de se repetir, a gente teria uma vida, de alguma maneira, com muita carência de criatividade, né? Porque se todo mundo fizesse a mesma coisa, chegasse no mesmo lugar, se fosse simples, né? Colocar esses métodos em prática, realmente a gente teria uma vida chata. Eu acho que em alguns momentos a gente tem caminhado para isso, né? A partir do momento que toda uma realidade começa a se formar em torno de um celular, né? A gente vê você vê a criação de cidades, né? As cidades começam a ser com o termo, né, instagramável, né? Quer dizer, você tem prédios instagramáveis para tiktokers e youtubers. Você tem motéis que tem suítes instagramáveis para que as pessoas possam ficar tirando foto. E o tempo todo é querendo mostrar algo, esperando que vai ter um retorno com isso. E sempre nessa exposição para as outras pessoas. E se pensa pouco o quanto a minha vida está hoje, né? O que eu tenho hoje? O que eu faço hoje? O que está na minha mão hoje? Isso não quer dizer que todas essas pessoas não tenham algo a nos ensinar. Eu até acredito, eu compro alguns cursos, né? Não sou alguém que me fecha os olhos, simplesmente acho, nossa, que coisa ridícula, né? Isso que tem acontecido. Compro curso, estudo, busco avançar, mas é o seguinte, eu não caio nas promessas das pessoas, né? Eu acho que essa é a questão. Quando eu caio na promessa que os outros fazem para mim, ponto 1, eu tô querendo ter a mesma experiência de vida do que outra pessoa tem. Isso vai me fazer sentir frustrado, porque eu tenho a minha vida, eu tenho a minha realidade, eu tenho as minhas condições, que são limitadas, assim como a vida dessa outra pessoa, ela tem os limites dela, são muito diferentes dos meus, né? Você não sabe se a pessoa tem uma família, você não sabe como são os relacionamentos familiares dela, não sabe se ela tem amigos, você não sabe nada, né? Você só sabe o que ela está te mostrando ali, que é uma fatia, provavelmente, e ela diz que tem dinheiro, você nem sabe se ela tem dinheiro de fato, né? Então ela te coloca num patamar, assim, que você deveria buscar e ali você terá facilidade. E quando a pessoa ela faz isso, ela te faz sentir o quê? Qual que é uma das táticas que isso traz para você? Te gera uma carência, né? Existe um filósofo, né? Deleuze e Guattari, são dois, né? Trabalham juntos. Eles falam o seguinte, o desejo, ele não existe, não é algo inato em nós. O desejo é algo que é criado na gente. Então, a partir do momento que eu te faço uma promessa de que sua felicidade seria muito maior se você alcançasse aqui, eu te gero uma escassez, de alguma forma, e te coloco em busca dessa felicidade lá na frente. Que só quando você atingir aquilo é que você estará satisfeito, né?
Então, eu te faço sentir mal e aí eu te coloco para correr atrás dessa felicidade que de alguma forma eu te tirei ali, né? Eu te balancei. Quer dizer, eu acho que tudo isso que eu estou trazendo aqui hoje é para nos levar para algumas reflexões sobre a questão das felicidades, né? Que a gente busca tão incessantemente na vida. Não vai ter como, isso não vai ocorrer, que é ser feliz 100% do tempo. Eu acho que isso a gente precisa ter em mente. Uma busca de uma alegria constante, um pensador, vamos falar alemão antigo, Goethe, para quem não conhece, falava isso. Nada mais insuportável do que vários dias de felicidade seguidos. Porque imagina, você ter uma alegria, uma felicidade hoje, e isso vai perdurando por muito tempo. Qual que vai ser a tendência? Anestesiar. E aquilo que te trouxe alegria em algum momento não vai te trazer mais. Então, de alguma forma, ter momentos mais reflexivos, um pouco mais para baixo, nos fazem trazer sentido, né? Nos fazem ter momentos de alegria em algum ponto, né? Então, ter desafios, ter frustrações, em alguma maneira, em algum ponto vai ser o passo para que você sinta alegria também. Na verdade, a gente vai vivendo nesse movimento. Por quê? É importante que a gente movimente. Já imaginou uma bicicleta? Já tentou colocar uma bicicleta em pé? Qual vai ser a tendência dela? Vai ser cair. Então ela precisa desse desequilíbrio dos pedais ali, cada hora um funcionando para poder as coisas andarem, né? Então se a gente tivesse uma satisfação plena, a gente não sairia do lugar. Agora, por outro lado, essa insatisfação, ela pode surgir ou de fato porque a gente anestesiou e acha que a gente tem que dar um passo além, ou porque é colocado pra gente que a gente não tem o suficiente, né? Que basta, né? Às vezes um esforço sozinho para que tudo isso aconteça. Outro ponto que não é verdade. A gente sabe que existem milhões de circunstâncias que vão nos condicionar a ter mais ou menos sucesso naquele momento. Então aí vem as diversas promessas que hoje a sociedade nos coloca, né? Você tem diversas promessas para que você possa ser feliz de uma forma muito mágica, né? E muitas vezes essa felicidade ela vai estar ancorada em questão de posse, né? Claro que a gente sabe que ter um determinado nível financeiro, uma determinada quantidade de satisfação financeira e de bens, ao qual você pode ter uma casa que vai te proteger, você tem segurança de que você vai poder se alimentar tranquilamente a hora que você precisar, você tem roupas que vão te proteger das intempéries, né? Você tem modos de se locomover. Essa possibilidade de ter isso tudo, claro que facilita você ter determinadas experiências que não vão te fazer sofrer, né? Ter amigos, ter pessoas que você gosta, uma família que ela esteja mais bem organizada, assim, com relações mais saudáveis, isso claro que vai trazer mais felicidade, né? Mas não é só isso, né? Precisa também, vai depender de como você vai lidar com isso. Porque pode ser que você tenha isso tudo e continue achando que ainda não tem o suficiente. Não tem o suficiente, não tem o suficiente. Eu acho que em certa medida a nossa sociedade, no momento atual, a gente vive esses dois patamares. O quê? Em algum ponto, nossa qualidade de vida, em muitos aspectos, ela tem caído do que algumas pessoas de algumas décadas atrás, né? Nós temos uma população do mundo maior, nós temos uma poluição maior, a gente tem uma desigualdade social maior. Tudo isso, né, tem crescido e, obviamente, as cidades estão mais cheias. Eu moro em Belo Horizonte, eu tenho talvez o segundo pior trânsito do Brasil, né? Então, vocês não têm ideia do que é você andar 10 km e ter que demorar 40 minutos para isso acontecer. Sinceramente, tem pessoas que correndo conseguem fazer isso, né? Claro, são atletas, mas imagina, a pessoa correndo consegue fazer esse caminho mais rápido que você. Isso é um padrão. E isso é a perda de qualidade de vida. Isso estressa as pessoas, né? Então a gente vive esse ponto e, por outro lado, a gente vive uma crença de que é muito mais fácil conseguir felicidade, né? Muito mais fácil conseguir dinheiro. Existem estratégias muito mágicas disso acontecer. Basta algumas técnicas de psicologia que vão acabar com sua ansiedade, que vai acabar com sua depressão, que vai
E não é bem assim, né? Na verdade, muitas vezes, é conseguir compreender qual que é a realidade que você vive, né? Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, e a gente falando uma coisa que já tem dita, né, da nossa sociedade do cansaço, o quanto a gente fica cansado, né? A gente tem trabalhado bastante, mas além disso, quando a gente tem um tempo de descansar, a gente sempre acha que dá para ir um pouco mais além. Que basta algum esforço agora, algum esforço a mais agora, alguma renda a mais agora, sempre tem um pouquinho a mais, que aí te coloca o tempo todo trabalhando, né? O tempo todo pensando como progredir, como ir além, né? A gente tem um WhatsApp o tempo todo trocando mensagem, conversando, quer dizer, a gente não tem um tempo que a gente possa parar, né? E isso tem trazido sofrimento para as pessoas, né? Isso tem trazido um sofrimento no sentido de que a gente, como eu disse anteriormente, a gente sempre se sente defasado, a gente sempre sente que precisa dar um passo a mais, que precisa correr atrás de alguma coisa. Eu sou uma pessoa que corre muito atrás e é comum chegar algum momento e falar, nossa, gente, eu tô estafado aqui, né? Preciso rever a rota, né? De tempos em tempos preciso rever. Eu confesso, né? O fazer terapia para mim é muito crucial nesse ponto, porque eu me ponho sempre a rever minha rota, né? A terapia para mim, ela nem sempre vai servir como um momento de curar alguns sintomas. Na verdade, vamos dizer, raramente, né? Talvez quando eu comecei a fazer, quando eu tinha lá meus 14 anos, né? Até uns 25 anos atrás, né? Comecei a fazer terapia e tal. Ali sim, ali talvez eu tivesse me buscando sair de um sintoma, mas depois daquilo, boa parte desse tempo foi simplesmente buscando rever minha rota. Ver como que eu estava levando minha vida, ver se eu estava valorizando o que eu tinha, ou se algumas coisas que eu valorizava valiam a pena serem valorizadas. Porque eu preciso entender, dentro da minha realidade, o que hoje faz sentido, e aí, fazendo sentido de fato, eu mantenho e valorizo o que eu tenho, ou aquilo que precisa passar, ou que eu nem preciso dar atenção, e aí eu deixo de lado. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa refletir quando a gente pensa na nossa felicidade. E os dados mostram que, apesar da nossa sociedade brasileira, né, ela ser bastante alegre em muitos momentos, quando a gente encontra os amigos, a gente faz festa, a gente comemora, é muito gostoso ter os encontros, né? Eu estava hoje num chá revelação de um amigo meu, foi muito legal estar lá, compartilhar, ter aquele momento com os amigos, né? Sempre que eu tenho esses encontros, é muito bom, a gente sabe fazer isso. Mas isso não necessariamente diz que somos uma população feliz, né? Os nossos dados têm mostrado o contrário, que a cada ano a nossa saúde mental tem piorado, mais pessoas têm desistido de compartilhar a existência com a gente, o que é muito triste, né? Sinal que a gente, enquanto sociedade, a gente não tem conseguido fazer esse trabalho de estarmos juntos, né? De estarmos compartilhando as coisas. E muitas vezes, né, e eu como psicólogo, eu sei, tem diversos colegas psicólogos que fazem esse trabalho, a gente acaba dando a impressão de que algumas determinadas técnicas, determinados detalhes que você fizer sozinho, você vai conseguir melhorar arduamente, mas não, gente. A gente precisa um do outro. A gente precisa estar em companhias boas, né? E valorizar aquelas pessoas que estão ali com a gente, né? Se a gente consegue trazer isso, né, a gente vai ter, sim, uma saúde mental bem melhor, né? Tem um autor, mais um, trazendo aqui, chama Saratino. Ele pesquisa saúde mental no mundo inteiro e ele vem falar exatamente isso, o quanto as áreas psicologia, psiquiatria, desenvolveram muito nos últimos anos, né? Nós criamos muitas ciências, criamos muitos métodos, técnicas e tal, e o quanto isso não refletiu necessariamente na melhora de saúde mental da população, né? Por quê? Os aspectos psicológicos são um fator importante, mas não são os únicos. A gente precisa entender de como a gente tem construído a nossa sociedade, né? E eu lembro, enquanto eu fazia meu doutorado, Fernando Tuni, é um sociólogo, ele, no final do século XIX, ele escreveu um livro chamado Gesellschaft und Gemeinschaft, quer dizer, sociedade,
civil e comunidade. Foi a primeira pessoa a usar esse termo comunidade, né? Então, naquela época, Revolução Industrial, as pessoas começavam a sair do campo, começavam a sair das pequenas cidades, começavam a ir para as grandes cidades, buscar trabalho, buscar uma renda melhor, buscar ganhos. Claro, se saíram é porque algo de sofrimento existia, né, nos pequenos vilarejos. Só que dentro dessas cidades, dessas grandes cidades, as pessoas começavam a viver mais só. E ele já falava nesse momento, uma das tendências é a gente se sentir mais solitário. É sentir que dentro da cidade, posso até te perguntar aí, você conhece seu vizinho? A gente acaba morando em caixas, uma em cima da outra, uma do lado da outra, grande parte das pessoas, e a gente não tem contato com essas pessoas que nos rodeiam, né? A gente não conhece, a gente não sabe as demandas, as necessidades, a gente perde esse contato um com o outro. E isso já acontecia lá em 1890, 1900, as pessoas já estavam vivendo isso. Isso tem só se agravado, a gente tem se isolado mais. As propostas, as soluções vêm sempre num nível individual que você tem que dar conta, então faça isso que você vai ganhar muito dinheiro, faça isso que você vai curar a sua saúde mental, faça isso que você sozinho, e a gente só se vê mais isolado, a gente se vê com menos contatos, a gente se vê com menos tempo de se relacionar com as pessoas. A gente vai se sentindo cada vez mais incapaz, cada vez com menos recursos e vai ficando cada vez mais isolado. Então, o que a gente faz então para tentar resolver isso, né? Ponto 1, limite. Limite o número de informações que chegam, o número de promessas que chegam. Valorize o que você tem de bom, aquilo que você tem capacidade de fazer na sua vida, aquilo que tem funcionado. Você não precisa desfazer de tudo. Não se apegue para as coisas que foram. Realmente na vida, como eu disse, as coisas são cíclicas. Elas têm uns momentos que as coisas aumentam e tem uns momentos que elas caem. Às vezes as pessoas queridas não estão ao nosso redor ali, né, que a gente tanto queria ter do nosso lado, não está. E a gente precisa entender que tudo na vida passa, né? E tem uma frase que eu já escutei que é isso: bons momentos, boas lembranças, são ótimas para serem vividas e péssimas para serem lembradas. Porque se a gente vive alguma coisa e a gente se apega a ela, por melhor que ela seja, se eu vivo hoje pensando no que passou, no que já foi passado, eu vou estar esquecendo de viver minha vida presente. Então, se foi, né? Também a gente não precisa ficar relembrando, nossa, mas aquilo foi tão bom, se eu tivesse podendo viver aquilo até hoje seria ótimo, né? Primeiro, você não sabe. Segundo, aquela experiência foi boa. Valorize ela, foi bom ter vivido aquele momento. Agora hoje, presta atenção no que você tem hoje, né? E isso, assim, entenda que tudo tem um processo, tudo tem um momento que começa, tem um momento que progride, tem um momento que vai embora. E que a sua vida é a sua, única e exclusivamente. As promessas que as outras pessoas trazem, é claro que você pode aprender com elas. Eu digo isso para os meus alunos constantemente, falando em psicologia, mas acho que isso vale para a vida como um todo. Entenda os métodos que as pessoas ensinam, mas não acredite nas promessas que elas te trazem. Não acredite nas interpretações e nos resultados que elas falam, porque isso foi possível na vida delas, né? Na vida de outra pessoa. Mas com certeza todo mundo tem algo a nos agregar. Então aprenda com as pessoas e crie o seu caminho e valorize o seu caminho, né? Porque ninguém vai viver a sua vida além de você. E isso não quer dizer que você tem que se isolar das pessoas, como eu disse. Compartilhe o seu caminho. Porque cada um de nós que passou por essa live aqui hoje, cada um de nós que está assistindo, isso tem a sua vida, tem a sua caminhada. Só que a gente não precisa estar sozinho. A gente pode fazer essa caminhada junto, a gente pode estar lado a lado fazendo isso, cada um trazendo o que pode fazer para ajudar essa caminhada das pessoas. Mas entendendo que a gente vai ajudar só até certo ponto. E as pessoas só vão nos ajudar até certo ponto. Então, vamos ser responsáveis por nossas vidas. Não vamos acreditar nas promessas que outras pessoas estão trazendo como se fosse fácil, como se ter aquela vida fosse nos trazer felicidade, porque a gente não sabe, né, o que cada um está vivendo em cada momento. Tenha a sua, viva a sua intensamente.
aproveite, né, essa experiência que nos foi dada e curta o máximo que der. Aquilo que precisar ir embora, deixe ir. Aquilo que vier de novo, corra atrás, mas sem pôr esperança de que aquilo vai solucionar todos os problemas da sua vida. Que não vai. O desafio é que nos mantém vivos. Então, ganha força. Busca ganhar força para superar qualquer adversidade, qualquer desafio que surgir. Acho que esse é o melhor que eu posso desejar a você. Ao invés de a realização, ao invés do final do caminho, você aprenda a ter força para caminhar. Desafios vão surgir, escolhas precisarão ser feitas. E assim, quando você aprende melhor como fazer isso, as adversidades surgem e você, da melhor forma possível, tenta passar por ela. Porque nenhuma adversidade ela é boa naquele momento que você está vivendo. Ela é difícil, joga para baixo, nos deixa triste, mas quanto mais a gente se conhece, quanto mais confiança a gente tem em nós mesmos, mais a gente consegue dizer, ok, isso é difícil, mas eu tenho condição de superar. Pode ser que demore, mas eu tenho condição de superar. E eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo e está passando por alguma condição, sabe, tem como superar essa situação. Ganhe força, vamos trabalhar junto. Qualquer questão que tiver, manda aí, compartilhe para alguém que talvez esteja passando um momento difícil, para a gente entender esses ciclos da vida, o quanto a gente precisa aceitá-los e saber superá-los até o momento que for possível, tá certo? Uma boa noite para você, um grande abraço e até mais.